Alô, vó, sabe aquele mamão com açúcar que você fazia pra mim? Aquele leite com um montão de Toddy? O podcast de hoje é sobre longevidade, qualidade de vida. E para falar um pouquinho sobre isso, eu convidei a Alina Leme, nossa nutricionista funcional, doutora Luciana Pegorer, nossa nutróloga. Meninas, vamos trazer um pouquinho de informação, né? Porque a gente observa, quando fala de longevidade, qualidade de vida hoje em dia, que a primeira coisa que a gente pensa, quando eu ficar velhinho, a primeira coisa que eu vou ter é um plano de saúde, eu vou fechar já. Uhum. E não que a gente tem que excluir esse fator, mas que a gente pode trazer consciência, informação. E qual foi a palavra que você usou mesmo? Você se lembra? Conceitos, não. Mas para trazer para as pessoas a importância da prevenção, e todas as ferramentas que a gente tem com a nutrologia, com a nutrição, para contribuir para que essa longevidade seja de qualidade. Não é mesmo? Isso mesmo. Alina, sobre o olhar da nutrição, conta um pouquinho pra gente. A nutrição é um dos pilares, né, dentro desse envelhecimento saudável, dentro dessa longevidade saudável, porque a gente sabe que muitas pessoas, né, a expectativa de vida do brasileiro hoje em dia... Quantos anos? 77 anos, né? A questão é a gente chegar com 70, 80, 90 e até 100 anos com uma saúde, né? E não com uma sacolinha de medicamentos, né? Com várias doenças metabólicas. E aí a nutrição é sim um pilar assim, tipo, claro que eu sou suspeita para falar, mas é um dos pilares essenciais dentro de um contexto, né? Não, ela não atua sozinha, tá? Então, dentro da nutrição, onde eu consigo ajudar, eu sei que parece, né, repetitivo, mas é a gente colocar sim alimentos saudáveis com comida de verdade, tá? Incluir mais frutas, verduras e legumes e diminuir o consumo de industrializados. Mais uma vez eu reforço aqui, né, que esse consumo de industrializados com muitos aditivos químicos, conservantes, corantes, eles prejudicam a nossa saúde intestinal e indiretamente e diretamente estão sim relacionados com doenças metabólicas. Tá? Então esse é um ponto bem importante. Não só as doenças metabólicas, mas as doenças demenciais também, né? Exatamente. Porque com o envelhecimento, essas doenças estão cada vez mais frequentes. O número de pessoas que você vê já precocemente desenvolvendo Alzheimer, mesmo a demência senil, Parkinson, tem sido cada vez, um número cada vez maior. E isso tem uma relação extremamente direta com o que a gente ingere, com a nossa alimentação. Né? Isso mesmo. Então, ainda são trabalhos preliminares, alguns ainda em desenvolvimento, mas hoje a gente consegue entender que tanto o Alzheimer como o Parkinson, ele pode ter uma relação aí importantíssima com a alimentação, com o que a gente ingere durante a vida inteira, né? Então, existem fatores que podem predispor, ou assim, na verdade, intensificar ou anteceder esses sinais e sintomas das doenças demenciais. E isso pode estar relacionado àquela parte de toxinas que a gente tanto fala, que você estava citando Isso, então não só isso, né? Dentro da nutrição a gente consegue trabalhar então com, a gente até estava comentando aqui, tem a dieta do Mediterrâneo, que é muito estudada para a questão de saúde mental, tá? É a dieta das regiões lá, principalmente da Itália, algumas regiões do Japão, né? Que tem pessoas mais longevas, né? Que eles estudaram e viram. Vamos lá ver o que está acontecendo, porque né? Que essas pessoas, né? Estão vivendo tanto mais e vivem com qualidade, né? Porque é o que a gente quer falar aqui. Que longevidade não é só viver mais, mas é viver com qualidade. Isso. Então E aí a nutrição é muito forte. Claro que tem uma questão de saúde mental, que depois a Lu pode falar melhor, né? Dessas pessoas. Mas dentro da nutrição, então o que eles observaram? Que essas pessoas comem mais grãos, é a dieta do Mediterrâneo, né? Mais peixes,
um ponto que aqui no Brasil a gente não tem um consumo muito bom de peixe, né? A nossa cultura é mais da carne vermelha. Então é sim um ponto, né? E mais comida ali que planta no quintal, né? Então comidas orgânicas, enfim. Sem tanta agrotóxico. Exatamente, né? Então manipulada, industrialmente. Quando você fala em poluentes, tem a poluição mesmo, né? De quem mora numa cidade grande, tem o agrotóxico, tem os metais pesados que pode estar desde uma panela até um plástico que eventualmente pode liberar algumas substâncias. E todos esses agressores ao nosso organismo, se acumulando, exatamente, vão, querendo ou não, diminuindo a nossa longevidade. Isso é um dos fatores, tá? E aí a gente consegue melhorando a nossa detoxificação, tá? Isso é um ponto bem legal dentro da nutrição, que a nutrição consegue ajudar, tá? E aí, então, tem a dieta do Mediterrâneo, tem a restrição calórica. Então, o que é restrição calórica? É a gente diminuir a quantidade do que a gente come, sem passar fome excessivamente, né? Aqui eu não tô falando, né, de... não ficar beliscando. Isso, a gente tem uma abundância hoje em dia na nossa cultura. É claro que aqui eu não tô falando, Mayara, de pessoas que passam fome, né? Que vivem em insegurança alimentar, enfim, que isso acontece, né, aqui no Brasil e no mundo. Eu tô falando que a gente pode até ir ao supermercado e ver a quantidade de alimentos que tem hoje em dia a hora que a gente quiser, né? E a maioria das pessoas acabam exagerando, né? E quando a gente entra, às vezes, no supermercado, a gente vai pra padaria, a gente não vai lá pro hortifruti. Então, foi isso que ela falou, assim, na verdade, não é que você, vou restringir minha alimentação, vou deixar de se alimentar, mas é você pensar quanto de caloria ou açúcar você tá consumindo se você for lá na padaria e comprar um sonho. E quanto que você está consumindo de nutrientes. Exatamente. Comendo uma banana, uma fruta. Isso quer dizer que você nunca vai poder comer o sonho? Não. Só que isso não pode ser a tua rotina. Isso. É isso que exceção, a gente sempre né? traz. É exceção. Entendeu? Eu nunca mais vou comer doce na minha vida? Não. Mas se você saber fazer boas escolhas alimentares, você tem uma rotina alimentar, isso te traz segurança de que você não vai estar ingerindo alimentos zero nutrientes, hipercalóricos, hiperprocessados e sem nutrientes. Então aqui a gente não fala da restrição calórica, tipo, não vou comer, mas eu vou fazer boas escolhas no que diz respeito a nutrientes. É comer menos. É comer menos de qualidade. Generalizando, é a gente comer menos do que a gente está acostumado a comer. Que a maioria das pessoas está acostumada a comer, né? Numa abundância aqui, que se a gente não precisa ir nem lá na época dos caçadores, né? A gente vai aqui na época da nossa avó mesmo, né? Que o número de alimentos era menor, era ali no sítio, né? Enfim. A gente tinha uma disposição menor. Café da tarde é o quê? Um pãozinho com manteiga e café. O pão caseiro que você fazer ali. Então, quando a gente, pegando o sonho, né, da Lu, o pão, o doce, e aí também a gente consegue fazer um outro vínculo com a nutrição, que é a gente fazer o controle da carga glicêmica. Quando a gente pensa em longevidade, a gente precisa controlar a carga glicêmica das refeições. O que é isso? Não impactar tanto na nossa glicemia. E aí, porque sim, tem estudos de algumas demências, inclusive o Alzheimer, até sendo considerado o diabetes tipo 3, tá? Então, é muito importante a gente fazer esse controle da carga glicêmica. Como que a gente faz isso? Colocando tubérculos nas refeições, isso eu sempre abordo com os pacientes em consulta. Mandioca, mandioquinha, batata, enfim, o que nasceu na terra. Que nasceu na terra. Eles têm fibras, e aí tem um melhor controle da carga glicêmica. Ela vai mais devagarzinho ali, liberando aquela glicose, tá? E não impacta tanto. Então isso é bem interessante. Né? É que a gente fala, o nutriente, né? A fibra, as vitaminas, isso sim é alimento, né? Não é lá, de novo, o sonho cheio de açúcar,
que a gente vê no idoso, né? O idoso tem uma tendência, isso é fisiológico, a procurar coisas que são mais palatáveis. Porque com o envelhecimento, eles acabam também tendo uma pequena atrofia daquelas papilas degustativas e muda um pouco o paladar. Então, isso é normal, a gente vê isso no idoso, que ele tende a procurar. Eu vejo lá mais fáceis de mastigar, mais pastosas, mais adocicadas, que tem um sabor mais marcante. Porque é isso, eles vão perdendo, vão atrofiando e o gosto do alimento vai mudando pro idoso. Eu vejo isso lá em casa, que eu falo, mãe, consome menos açúcar, menos doce. Ai, mas como que eu vou viver sem meu doce? Então, assim, são hábitos que eles adquiriram e que se intensifica no envelhecimento, mas que é possível mudar. Todo hábito é possível mudar, entendeu? Minha mãe já tem uma artrite reumatoide. Eu falei pra ela, mãe, seguinte, agora vamos colocar as cartas na mesa. Isso aqui tem cura? Não. A gente tem isso pro resto da sua vida, certo? Ela, certo. Falei, então, qual vai ser o remédio? Além, claro, do que você toma, né? Sua alimentação e atividade física. Atividade física, que é a cabeça tá boa, não, filha, a cabeça tá boa. Então tá bom, então é isso. Que é um outro ponto que a gente fala bastante no idoso. A atividade física. Né? Que é importante. E desde antes do idoso, né? Lógico. A hora que chegou no idoso já tem que estar com a massa magra em dia, né? Porque é o que a gente fala, assim, eu até falei uma vez que você investir na atividade física, na sua massa magra, que é o músculo, isso é uma poupança para a vida. A gente não vai lá, antigamente, investia na poupança, hoje se investe na bolsa de valores. É um investimento que você está garantindo o teu futuro. De vida, sua longevidade financeira. E hoje você investir em massa magra, em músculo, é a sua garantia, a sua poupança de longevidade, de qualidade de vida, de autonomia, né? Porque você autonomia, porque você chegar com 60, 80, exatamente. Tem até um vídeo bem interessante que eu vi esses dias, que eu já tinha visto e eu revi de novo no Instagram, que é um vídeo canadense, que ele vai mostrando dois idosos, mais ou menos na faixa dos 80 anos. Um que tá acamado, tem dificuldade de locomoção, não sai da cama, e o outro que veste o tênis. É bem impactante. Bem impactante, que veste o tênis sozinho, que vai fazer a sua caminhada, que consegue ir no banheiro sozinha. Então é a autonomia, é você chegar aos 80 anos sendo dono de si próprio. E como que eu faço isso? Investindo na atividade física e na massa muscular. Se eu tiver uma massa muscular preservada, eu vou ter autonomia para viver bem aos 80, aos 90 anos, né? E por isso que hoje a gente fala tanto na musculação ou no exercício resistido. Sim. Que a gente fala, né? Musculação, até porque com o tempo é fisiológico que nós vamos perder a massa muscular. Isso de novo, assim como a papila que vai atrofiando, a massa muscular, ela também vai atrofiando, vai se perdendo com o tempo. Então, é importante, de novo, a atividade física para tentar preservar essa massa muscular que você tem. E a alimentação também entra como um fator, porque eu sempre falo, para você construir músculo, é igual você vai construir uma casa, você precisa de tijolo e de cimento. Então, se eu também não tiver uma ingesta proteica, de proteína adequada, que é o tijolinho, não vai adiantar eu fazer a musculação ou o exercício. A mesma coisa acontece. Se eu não tiver o cimento, não adianta eu ingerir proteína, colocar um tijolinho em cima do outro e não tiver cimento para pavimentar. Então, tanto a nutrição, a alimentação, como o exercício físico, eles têm que andar juntos. E no idoso, eu já estou pensando lá no idoso, né? A gente também tem que cuidar da quantidade de proteína, porque como a Lu estava falando, eles têm uma dificuldade maior de se alimentar. E aí, qual é o primeiro alimento que eles acabam retirando? A carne, né? É a proteína. Então, a gente tem que ajustar dentro de uma digestibilidade do idoso, que também é diminuída, né? Eles já não têm uma produção de ácido suficiente, né? Do ácido clorídrico, junto com uma mastigação que já não é débil, né? Eficaz. Então, a gente precisa ajustar em todas as refeições do idoso, precisa ter
alguma fonte de proteína de boa qualidade e fracionada durante o dia. Então, assim, tudo isso são detalhes que por isso que é importante o acompanhamento do idoso em todas as fases, né? Para você ir adaptando. Ele tem que chegar lá já sabendo disso, né? Pra você que tem seus 50 anos, 40, vem pra cá. Verdade, começa já, né? Exatamente. Começa a pouco mais cedo, né? Eu acho que as pessoas já estão mais conscientes com a atividade física, a nutrição, tá crescendo. Eu acho que esses são assuntos, as informações estão vindo e os assuntos estão sendo mais discutidos e acho que isso é importante, porque a gente precisa prevenir. E a prevenção de todas as doenças passa pela alimentação e pela atividade física. Isso é inevitável e as pessoas têm que tomar consciência disso, entendeu? Porque assim, você quer chegar longe, você quer viver, mas quer viver com qualidade. Então a gente precisa buscar a atividade física, a alimentação, a saúde mental, que é outro fator. Isso agora sobre a meditação, a saúde mental, né? Até a religião, nesse trabalho que a gente fala das Blue Zones, que são essas zonas no mundo onde as pessoas vivem mais, um dos fatores que eles viram, além da alimentação, atividade física, foi a religião, a oração. Não independente do que você acredite, entendeu? Mas conectar-se com algo, com a família, com a oração, com a religião, isso é extremamente importante em todas as fases da vida. Mas no idoso, isso chega a ser um ponto importante. Né? Então, você cuidar do mental, da conexão com as pessoas, né? A gente vê às vezes o idoso muito se isolando, ficando sozinho, a depressão. A falta de convívio social. Porque depois os filhos e os netos vão tendo as suas vidas também. Eu acho que essa fase também deve ser muito difícil. Por isso que é importante também o idoso, mesmo depois de aposentar, né, já ter uma vontade de viver além, né? Então, tipo, procurar esses centros de convívio do idoso para, né? Tipo, o filho e os netos foram, né? Mas que ele tenha a vida dele, né? Tipo, que continue com a vida dele. A gente tem que se preparar. Até então, e como é assim, e outra coisa, e aí liga de novo, a gente volta no tema. Aí como que ele vai conseguir viajar, conviver com as pessoas se ele não tiver autonomia? Então, tá vendo como as coisas se interligam e como é importante a gente pensar no futuro, agora pensando num futuro melhor, né? Então, as coisas se interligam, né? Outro ponto que eu acho também bem importante a gente abordar, e eu sempre falo disso com os pacientes, pensando médio e longo prazo, né? É o sono, Mayara. O sono é um pilar muito importante para restauração ali, tipo, dorme, né? Faz uma faxina ali... E principalmente o sono impactando em doenças metabólicas. Então, uma falta de sono adequada pode ser fator de risco para doenças metabólicas, que eu digo assim, hipercolesterolemia, diabetes, né? Diabetes, então, se a gente pensar, uma diabetes pode ser uma futura demência, um futuro Alzheimer, né? Então, a gente precisa de um sono reparador. E aí, cada vez mais, a gente está em telas até tarde da noite, né? Ou televisão, ou celular, que diminui a produção de melatonina e, consequentemente, vai impactar no sono. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, a falta dos nossos hormônios também impacta no sono, né? Então, tudo isso eu acho que é um fator bem importante para a gente pensar em prevenção. É a gente, desde cedo, meu sono não tá bom, deixa eu procurar uma ajuda, né? Sem uso de medicamentos dentro do possível, né? Da forma mais natural possível. Então, da vez aparece, né? Que a gente fala que a gente fala, nossa, como que eu tenho que pensar em tudo isso para viver bem? Mas, na verdade, o que aconteceu? A vida moderna foi tão assim para nossa, né, celular, comida fácil, né, que a gente parou de ver a rotina da vida, né, o que é saudável, o que era o que os nossos bisavós, eu acho que tinha, né, que acordava a hora que o dia amanhecia, trabalhava, tinha alimentação, hora que o sol ia embora, ia para casa, fazia oração, dormia. São coisas simples que a gente tem que retomar, né? Sim, apesar da vida ser moderna, que a tecnologia, que a nossa demanda...
mas a gente tem que pensar na saúde como um todo e olhar tudo isso, olhar como anda a sua vida e ver o que eu posso melhorar para chegar até lá com qualidade. Né? Parece um monte de coisa, mas na verdade é olhar para você, é olhar para sua rotina, olhar para sua vida, buscar a melhora para prevenir tudo aquilo que pode vir de doenças no futuro. E você sabe que a gente estava falando sobre informação, né? Eu olho a diferença, por exemplo, que eu estava brincando da minha avó, de quando minha avó começou a ter os probleminhas de saúde dela, eu no comecinho da faculdade falava, vó, vai fazer uma atividade física, vamos mudar essa alimentação. E assim, era assim, inadmissível, eu não me dava nem ouvidos. E hoje, olha só, outra geração, que já é minha mãe, eu já consigo. Já super aberta. É verdade, filha? Não, então tá. Por mais que ela não tivesse cientificamente, às vezes assim, nada comprovado, ou o médico não falou, ela falou assim, deixa eu experimentar. E ela vivenciou isso na pele. Os exames de sangue dela hoje em dia, assim, ela fala, a minha disposição, a minha vontade de viver. É outra, né? É outra. Assim, esses dias eu brinquei, eu falei, tia Silvia, eles vão viajar juntos. Tia Silvia, você acha que minha mãe consegue viajar? Você acha que ela consegue andar bem? Menina, sua mãe anda mais que eu. Mas porque a gente é responsável pela nossa velhice. Né? A gente vai preparar o nosso corpo, a nossa mente. No começo é um pouquinho difícil, né? A gente mudar o hábito, tanto em relação à nutrição quanto à atividade física, né? Não é fácil a gente sair do sofá. Não é todo dia que a gente tá, uau! Isso, Não, mas depois a gente escolhe esse benefício aí que sua mãe tá sentindo, né? Tipo, é muito bom, eu tô muito melhor, né? Eu tô sem dor. Eu tô sem dor, né? E quando se torna um hábito, né? Uma rotina, isso... Você vai vendo que não vai... Se você fica tão bem, aquilo te faz tão bem que, na verdade, você vai acabar sentindo falta quando você não faz. Né? E você vê os benefícios. Os benefícios. Você acha que você vai querer voltar a ser daquele, né? Não. É verdade. E dentro da nutrição também, eu acho bem importante a gente pontuar que existem... Assim, é a cereja do bolo, né? Eu falo que suplemento é a cereja do bolo, mas tem alguns suplementos que quando a gente pensa em longevidade, é importante a gente se atentar. Então, como eu falei, o nosso consumo de peixe aqui do brasileiro é muito pequeno, né? Então, muitas vezes a gente precisa suplementar ômega 3, por exemplo, né? Então, esse é um suplemento... Suplementação básica. Isso. Todos nós poderíamos já incluir na nossa alimentação. Isso, com certeza. Sempre com uma orientação, né? Isso, é o que eu falei, é a cereja do bolo. Se eu não tiver... Não vai sair comprando, né? Porque a gente fala, a pessoa, não, então eu tenho que tomar ômega 3. Não. Porque também existe diferença. E aí tem doses, né? E de repente eu preciso de uma... Eu tenho, de repente, um polimorfismo, então eu preciso de uma quantidade maior do que a Lu, né? Que você consegue ver isso no testes genéticos, enfim. Mas eu acho que o ômega 3 é um suplemento a se considerar. E dentro da nutrição também, a gente inclui mais, por exemplo, frutas vermelhas, que a gente não tem o hábito. Eu sei que não é acessível a todo mundo em relação ao custo, mas para quem pode, eu acho que vai auxiliar que vale a pena. Isso é bem estudado, né? Como antioxidantes, ricos em vários... quercetina e fisetina, vários antioxidantes importantes ali que tem nas frutas vermelhas, né? E o resveratrol, né, que ele é retirado da uva, não quer dizer que pode beber vinho à vontade, porque pra gente ter a quantidade do resveratrol, né, suficiente, eu teria que beber muito vinho, e aí você acaba tendo os malefícios do álcool. E álcool não tem dose segura, não existe dose segura. Só vou tomar uma tacinha uma vez por dia. Não. Então eu acho que o resveratrol é sim, mas também, como a gente tá falando aqui, também não é para todo mundo, né? Tem suas contraindicações, enfim. Eu acho que são pontos que a gente pode considerar, né? Quando a gente pensa em longevidade. É o que a gente fala, né? Então você tem que melhorar toda a base, e aí depois que você tem uma base segura, uma alimentação boa, uma atividade física, é que vem a cereja do bolo, que é quando a gente entra nas suplementações vitamínicas, dos chamados nutricênicos, né? Os nutracêuticos, né? Que são os nutrientes que são extraídos daquela coisa mais concentrada e que realmente vão fazer uma diferença. E vão fazer diferença naquele paciente que já tem uma base
consolidada. Mas que dia pode começar? Por exemplo, eu já faço isso. Não, já pode começar já, né? Já, a gente pode começar em várias idades. Hoje tem trabalhos mostrando o uso de ômega 3 em criança, né? Entendeu? Então, assim, todas as fases você vai entrar suplementação. Todas as fases têm suplementações que serão importantes ou não, dependendo de cada paciente. Por isso que a gente fala que o acompanhamento é de extrema importância. Porque as pessoas não são iguais, os indivíduos não são iguais. Se uma pessoa passar uma lista igual para todo mundo, é porque ela não sabe. Então, cada um é um indivíduo com as suas particularidades. E mesmo aquele paciente, né, é o momento do paciente. Sim. Será que naquele momento ele está precisando de vitamina do complexo B, por exemplo, que é outra, né, muito importante para a saúde mental e para a demência. A B3 é super importante, né, para quando a gente pensa em longevidade. Mas é o momento da Mayara, né? Ela tá precisando. Então, é tudo isso. A gente tem que pensar na suplementação. Momento, né? É a individualidade, né? A individualidade do ser daquela pessoa, daquele paciente, daquele momento que ele tá vivendo, porque a gente não é uma pessoa estática, a gente muda, né? Então, as suas necessidades mudam, o seu tempo muda. E é isso, assim, um acompanhamento, você olhar por um todo, né? Para você conseguir entregar para aquele paciente o que ele necessita naquele momento. E só puxando um gancho, a gente estava falando sobre o meu exame de nutrigenética hoje, né? E a Alina estava comentando que deu lá uma parte da... ia ter realmente dificuldade para me concentrar, para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente bateu esse papo. Mayara, quando você tiver essa necessidade específica, que precisa se concentrar mais, a gente pode ajudar com a alimentação, assim, assado. Então, isso é importante. Eu acho que isso é o grande diferencial dos profissionais hoje em dia. Esse trabalho individualizado, olhando para aquele paciente, com aquela demanda, com aquelas necessidades nesse momento. E fazer esse controle anualmente, que é o que a gente também estava batendo papo, não é? Sim. E aí, anualmente, e de repente, assim, como a gente também estava conversando, opa, deu muito alterado esse daqui. Vamos colocar estratégias específicas da nutrição, atividade física, suplementação, enfim, e depois 3, 4 meses, vamos ver se melhorou, né? Daqueles pontos que deram muito alterados, né? E assim, eu não sei da parte da nutrição, mas na parte médica também, o que eu vejo, assim, o idoso chega... quando foi que você viu seus exames de saúde óssea, tensiometria óssea, por exemplo, da mulher? Já faz 5, 6 anos que ela fez, né? E a hora que você vai lá e vai fazer o exame, você já tem uma osteoporose instalada, com risco de fratura. Então, entender que o preventivo, ele é muito mais eficaz do que tratar a doença. Então, ir no médico, fazer os exames preventivos, não é firula, né? Não é algo... você tem... Então, a partir de... A mulher, a partir dos 40 anos, é importante fazer a densitometria óssea, o homem, a partir dos 50. Às vezes, você precisa fazer a colonoscopia. Então, esses exames preventivos, eles são exames preventivos. Você não vai fazer só a hora que você tiver uma doença, entendeu? Você vai prevenir antes que ela aconteça. Isso é muito importante, porque o idoso tem medo de ir no médico. Eu nunca vi, né? Porque assim, eu vou no médico, eu só vou no médico se eu tô doente, ou eu vou no médico e vou achar alguma coisa. É melhor você achar antes, no início, do que achar no final, né? Então, parar de ter preconceito de fazer o preventivo. Prevenção, né? É isso mesmo. Começamos com o tema e terminamos com o tema. É verdade, olha como é extenso, né? Eu adoro esse tema. Verdade, bem interessante. Meninas, muito obrigada por terem contribuído, acho muito rico. Todas as pessoas que nos ouviram, né, mãe? Você que também escutou. Tá de parabéns por toda a tarefa de casa. A minha não. A minha mãe eu vou dar puxão de orelha. Obrigada, Lu. Obrigada, Lina. A gente que agradece. A gente que agradece. Levar a informação é sempre importante. Esperamos todos vocês aqui na Before You conosco. A gente sua consulta. Qualquer dúvida, a nossa recepção pode te ajudar. As meninas também, né? Uhum. Muito obrigada. Até a próxima.